Fala galera, beleza? E aí, como é que tá a vida de vocês aí? Que aqui nessa quarentena não tá fácil não. Ó, deixa eu explicar como vai funcionar. Eu vou deixar os comentários. Eu já tô vendo que os comentários estão rolando aí na minha cara, tem algumas coisas que estão perguntando, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre igual eu comentei, né? Os componentes dos dispositivos ortopédicos. E quando a gente chegar nesse assunto, quem quiser fazer qualquer tipo de comentário, eu estou monitorando os comentários através do meu celular. Essa é uma ferramenta que a gente usa um pouquinho diferente do normal, mas enfim, vocês vão me dando um retorno, vão me dando um feedback. Eu estou com o meu celular aberto aqui e à medida que a gente vai visualizando essas informações, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou colocar aqui em cima o slide principal para a gente falar sobre esses componentes dos dispositivos ortopédicos. E tá todo mundo me ouvindo bem? Tá legal o som? Todo mundo tá recebendo bem as imagens aí? Por que que eu falo isso, né? Nessa época de quarentena tá todo mundo em casa, todo mundo parado aí, e usando demais a internet, então a internet tem uma tendência a ficar um pouquinho lenta, não sei como é que é a conexão de vocês. Aqui eu vejo os comentários, a Ana diz que sim, tá todo mundo me ouvindo bem, talvez tenha um delay aí de uns 10 segundinhos, mas vai dar para a gente falar, né? Eu tenho algumas perguntas que eu deixei nas figurinhas para o pessoal me mandar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, tá? Eu vou deixar mais para o final. E uma das perguntas lá das figurinhas foi até engraçado, pedindo para eu cantar, mas isso vai ficar para o final, tá? Pessoal do Chile, tá todo mundo aí? Olá, olá, olá. Então vamos lá. Sabadão de tarde, mas eu acho que todo mundo já almoçou, já descansou. Não sei como é que é o fuso horário de vocês aí, esse Brasilzão grande. Quem está fora do país também está com alguns fusos um pouco atrasados ou mesmo adiantados, mas vai dar para a gente conversar aqui com todo mundo. Pessoal, eu gosto muito de abordar esse assunto e eu falo muito sobre isso dentro dos cursos de ortopedia. Olá, olá para todo mundo que está dando oi aí, Tech Orto, oi isso, Eli, legal. Gente, então, eu falo muito desse assunto aqui dos componentes dos dispositivos ortopédicos, porque não adianta nada a gente pedir. Eu tenho um contato muito próximo com as meninas que são ortotécnicas e elas volta e meia me questionam, né? Poxa, Dani, você vê, os alunos têm dificuldade de pedir alguma variação no dispositivo, alguma alteração de algum componente, para eu adaptar uma mola. Porque, gente, cada um realmente tem que ficar no seu quadrado, né? Nós, ortodontistas, fazemos um bom diagnóstico, um planejamento, identificamos qual a maloclusão, qual a necessidade, tipos de dispositivos, e a gente passa para o nosso ortotécnico, o nosso parceiro, construir. É lógico que tem dispositivos que são de livros, que são padrão, então esses dispositivos não vão ter variações, a grande maioria, mas nada te impede de pedir um disjuntor com uma molinha digital ou uma mola frontal, que a gente vai falar sobre isso. E não adianta depois você querer reclamar ou questionar o seu ortotécnico. Poxa, você não viu que precisava de uma mola digital nesse incisivo lateral que está de topo, eu preciso vestibularizar. Enfim, não é obrigação dele. Então, nada melhor do que uma boa ficha para que o seu ortotécnico saiba tudo o que ele tem para fazer e quais são os componentes que ele vai variar em cada dispositivo, tá? Então a gente vai brincar um pouquinho e falar sobre isso. Eu gosto até de comentar, né? Eu falo o intuito da língua, né? Por exemplo, eu vou para a Alemanha, eu não sei falar alemão, eu falo inglês, mas talvez no interiorzão alguém não fale inglês, ou mesmo vou para a França, o francês não recebe muito bem o pessoal que só fala inglês e vai achar ruim, eu não vou conseguir me comunicar. Então, se eu não souber a língua ortotécnicas, se eu não souber me comunicar com o ortotécnico, vai barrar um pouquinho essa interação. E é fundamental que vocês saibam pelo menos os componentes que cada dispositivo tem. Por que, que eles são feitos de alguma forma ou de outra, até onde esses componentes vão, são confeccionados, são delimitados, né, tem limite. Então, por exemplo, um arco vestibular de Bindler, ele é longo, mas ele não pode ser tão extenso e você precisa saber o porquê disso, para poder identificar, para poder saber essas variações. Então vamos lá. Esse aqui, o primeiro componente, né, o primeiro, fica fácil. Eu vou dando alguns zooms, eu acho que todo mundo está vendo bem, todo mundo está acompanhando legal aí, ok? Ó, o primeiro componente é esse aqui, ó.
Isso é uma mola, né? Essa mola, formato de um U, uma ferradura, ou mesmo alguns dizem formato de ômega, ela pode ter algumas variações nessa ponta. Eu estou mostrando, não sei se todo mundo está enxergando o meu mousezinho ali, dá para ver legal? Me dá um retorno ali, senão eu ponho a ponteira, ó, nessa parte aqui, ó, tá? Aqui na frente e aqui, ó. Ela pode ter essa voltinha ou ser mais reta, isso é a variação do teu colega, ok? Do teu ortotécnico. E nós vamos trabalhar exatamente com essa circunferência. O nome dessa mola é bem simples, mola Cofan. Se escreve mola Cofin, mas a pronúncia é mola Cofan. Né? A mola Cofan é uma mola muito utilizada para trabalhar com esse intuito transversal dos seus dispositivos. Ela está presente nos Bionators, ela está presente nos dispositivos de Clamit, no Binler, são os propulsores mandibulares, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Ficou melhor? A ponteira fica melhor, pessoal? Aí, ok. Então vamos lá. Vou voltar na minha ponteirinha laser, tá? Então nós vamos trabalhar com essa parte aqui, ó. Essa circunferência, ela tem um certo diâmetro. Então vamos partir do pressuposto que ela é um pouco atrésica, tá? A partir do momento que eu coloco o meu alicate 139 e pressiono, essa circunferência tende a abrir. E à medida que eu pressiono, eu vou ativando e eu vou abrindo toda essa estrutura de acrílico que tangencia o palato tende a expandir, tá certo? Então, esse é o efeito que a gente vai trabalhar de ativação de mola Cofan por uma correção transversal. Só que, Daniel, mas isso é muito parecido então com os tornos, aqueles parafusos dos disjuntores, por exemplo. Um exemplo, um disjuntor de Haas, né? Nós temos o parafuso aqui no palato, no céu da boca, estou mostrando ali, ok? E aí, a partir do momento que eu ativo 1/4 de volta, que eu faço cada ativação, cada vez que eu ativo aquela chave, faço esse 1/4 de volta, equivale a 1/4 de milímetro. Uma volta completa, 4/4, 1 milímetro. É muito fácil eu mensurar, eu medir o quanto está sendo ativado o meu disjuntor. Né? É simplesmente contar o número de ativações, o número de dias. Você pediu para o pai ou para a mãe do paciente ativar durante uma semana e ela ativa 2/4 de manhã, 2/4 à noite. Ao final de uma semana, por dia, ela está ativando 4/4, 2 de manhã, 2 à noite, uma volta completa, 1 milímetro por dia. Ao final de 7 dias, 7 milímetros, 28/4 de volta, 28 ativações. É muito simples de mensurar. Agora, se você voltar para esse exemplo do alicate, dá uma olhada ali no meu alicate, tentando apertar, pressionar. Mas como é que eu vou medir? Como é que eu vou saber que realmente eu ativei 0,25 de milímetro? Que a força da minha mão abriu, expandiu essa mola, aumentou esse diâmetro dessa curva, vamos dizer assim, 1/4 de volta, 0,25 de milímetro. É praticamente impossível. Por isso que a mola Cofan a gente não consegue mensurar tão bem. Eu gosto muito, eu uso ela, mas assim, não é algo absurdamente preciso e dependendo da habilidade de cada um, talvez você até sobreative, ative demais, isso pode ser prejudicial. A gente tem que parar para pensar que nós temos dois tipos de ortopedia. Eu comentei isso há poucos dias atrás, na live que eu fiz em parceria com a Thalita, doutora Thalita Galassi, e a gente tem que entender o que é uma ortopedia mecânica e uma ortopedia funcional. A ortopedia mecânica é o fato de eu literalmente sair ativando esse torno desse parafuso, 4/4 por dia, eu estou impondo uma posição nova a essa maxila. Né? Então isso é algo mecânico. Não deixa de ser ortopedia, ok, mas é uma disjunção muito rápida dessa maxila e isso é muito traumático. Isso causa uma certa recidiva, pois não deu tempo das estruturas anatômicas de toda a cavidade bucal, parte muscular, todas as fibras se acomodarem a essa nova posição, porque foi feito de forma rápida. Em uma semana eu abri 7 milímetros, tá certo? Se eu faço de forma lenta, seja com um torno, o mesmo disjuntor, com o mesmo parafuso, ativando 1/4 de volta a cada mês ou a cada 15 dias, é algo mais,
vamos dizer assim, mais confortável para que todo esse sistema possa se acomodar. Então essa é uma forma mais ortopédica funcional, uma ortopedia funcional pura. Eu gosto de dar o exemplo, a gente sempre brinca nos cursos de ortopedia, do tal do taradão do ônibus, né? Brincadeiras à parte, mas é só por uma questão de uma analogia. Se alguém vem do seu lado e encosta, o que, que você vai fazer? Você se afasta. Essa pessoa vem e encosta novamente, você se afasta. Se eu pensar no acrílico, olha lá no meu dispositivo, todo esse acrílico que fica no palato, né, por dentro do palato, ele está intimamente relacionado no palato, tocando áreas do palato. Toda vez que eu ativo um quarto de volta do meu torno, ou mesmo da mola Cofan, uma leve pressão, que eu vou dar uma pressão com a base do meu alicate, eu ativei um pouco. Por isso que a mola Cofan é difícil de medir, a gente não sabe quanto eu realmente ativei. Quando eu posiciono isso em boca, ou mesmo se é um dispositivo móvel, como aquelas placas expansoras, se eu ativo um quarto de volta e coloco em boca, o paciente sente, não pode ser uma pressão, ele sente que algo mudou, que tem um toque na região do palato. E é isso que faz a ativação dos sensores neurais. Na cavidade bucal nós temos vários sensores neurais. E esses sensores são literalmente essa analogia do taradão do ônibus. Se alguém toca, o que ele quer fazer? Ele quer se afastar. Está sendo tocado em toda essa maxila por dentro. Essa maxila vai trabalhar no sentido transverso, se afastando. Dali 15 dias, o ideal é até dali um mês, eu vou lá e dou uma nova ativada no turninho do meu parafuso. Pode ser um McNamara, pode ser um Haas, uma plaquinha expansora removível ou mesmo cimentado. O problema do cimentado é que essa mecânica vai durar muitos meses, anos, então não é tão interessante deixar cimentado, tá? Para evitar cáries, acúmulo de placa, enfim. Então normalmente são dispositivos removíveis, feitos nas crianças bem jovens. Eu gosto de dizer, naquelas criancinhas novas, nós temos tempo. Nós temos muito tempo para trabalhar. Nós temos uma vida pela frente, nós temos crescimento pela frente. Então, para que eu vou fazer de forma rápida, traumática, que vai ter muito recidiva? Eu deixo essa ortopedia mais mecânica naqueles pacientes que eu já estou um pouco atrasado. 11, 12 anos, 10 anos para cima. Os pacientinhos jovens, nós vamos procurar trabalhar com essa ortopedia mais funcional, que é muito melhor por não ter recidiva. Mas ambas têm excelentes resultados e são ortopedia. Tudo bem? Então a mola Cofan, eu não gosto dela com o intuito, vamos assim dizer. A Milene perguntou se vai ficar salva a live. Vai, Milene, eu vou deixar salva. Como a gente está numa ferramenta diferente aqui dentro do próprio Instagram, eu vou tentar deixar salva no Instagram, mas se eu não conseguir salvar no Instagram, fica tranquila, eu vou dar um jeito de salvar ela lá no YouTube, tá? A gente fala sobre isso depois, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho com vocês, tá? Então assim, ó, se eu for parar para pensar nessa mola Cofan, eu não gosto, imagina, que é isso, crianças jovens a partir de que idade? Delaine, ortopedia, a partir dos 4 anos e meio, eu faço, tranquilamente, tá? Muitas das vezes, principalmente os avanços de mandíbula, classe 2 esquelética, a gente aguarda um pouco todo esse complexo da articulação se estabelecer para que o paciente tenha essa própria percepção. Então, antes dos 4 anos, eu não te indico, a grande maioria dos autores também não vai indicar, mas assim, 4 anos e meio, se você tiver um paciente com 5, 6 anos, pode instalar os dispositivos, ok? Tá? Então, essa mola Cofan, eu prefiro trabalhar com ela mais com intuito ortopédico, funcional, ou mesmo nos pacientes que, por exemplo, já usaram disjuntor. Porque muitas das vezes, vamos pensar num paciente classe 2-1, com deficiência de mandíbula. Primeiro eu vou fazer uma correção transversal e depois um avanço dessa mandíbula. E para fazer esse avanço da mandíbula, eu vou entrar com Bionato, eu vou entrar com Binler, eu vou entrar com Clamit. Nesses outros dispositivos, se você, por exemplo, for observar aqui, ó, esse é um Clamit, esse em azul. E no Clamit, nós temos o quê? Uma mola Cofan. Aí, essa mola Cofan vai ser utilizada com o intuito de manter como algo para conter essa expansão, tá? Não com o intuito mais efetivo de abrir esse palato, abrir essa sutura, tá? Eu prefiro trabalhar com as molas Cofans mais com esse intuito. Beleza? Seguindo adiante, o nosso próximo dispositivo é o Clamit, é esse azul. Gosto muito desse dispositivo. Expansão rápida tem uma idade mínima? Não. Como remover o hábito? Doutor Luiz, desculpa. Meu paciente mais novo tem 5 anos, meu filho, pode usar, pode usar. Luiz, desculpa, não vou entrar no hábito de dedo, a gente fala sobre isso em um outro momento. Desculpa, tudo bem?
Ana, a expansão rápida tem uma idade mínima? Olha, a partir dos 4 anos já pode fazer. Não a rápida, a lenta. Você quer fazer a rápida? 8, 9 anos, tá? Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o Climate, tá? Que é esse dispositivo aqui, ó. O Climate é um meu dispositivo de eleição, eu gosto muito, também gosto do Bionator. A gente fala dele mais para os avanços mandibulares, pacientes classe 2, 1 com deficiência de mandíbula, mas eu não quero falar sobre o Climate em si, a gente está falando sobre os componentes dos dispositivos. Mola Cofan, que vocês já aprenderam, ele tem esse arco na vestibular da arcada superior e um mesmo arco na vestibular da arcada inferior. Esse arco se chama arco vestibular de Binler, ok? Ele é um arco grandão, longo. Ele tem isso aqui, ó, que são as molas frontais. Funciona muito como as molas digitais, mas aqui a gente chama de molas frontais, para essa vestibularização dos incisivos, tá certo? Caso onde eu tenho algum dente mais lingualizado ou mesmo cruzado, nós vamos trabalhar com as ativações das molas frontais. Arco vestibular de Binler. Opa! Após 9 meses da menarca, pode usar ainda expansor? Pode, doutora, pode sim. Usa aparato de Climate, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, o arco vestibular de Binler, eu não sei se você já reparou, se você recebe algum Climate, ou mesmo o Binler, que é esse rosa com azul, que também tem um arco vestibular proposto por Binler, ele que desenvolveu. Às vezes, no seu modelo de gesso, para quem faz ainda ortodontia convencional, analógica, com gesso, enfim, né, não faz escaneamento, talvez o seu ortotécnico tenha mandado um risco de lápis ou de caneta no meio da cúspide, na cúspide mesio-vestibular dos primeiros molares, tanto superior quanto inferior. Por quê? O arco vestibular de Binler ele não deve ser muito mais longo, ultrapassar a região do primeiro molar. Por que disso? Após o primeiro molar, nós temos um outro músculo que não mais o nosso bucinador. Nós temos um músculo chamado masseter, e ele é um músculo muito potente, muito forte. E se esse arco se estender demais, na medida que o paciente gesticula ou mesmo fala, movimenta a cavidade bucal, ele acaba ejetando o dispositivo. O bucinador não é um músculo tão potente, não tem força para pressionar tanto esse fio. Porém, é fundamental que o fio fique dentro do espaço do fundo de vestíbulo, tocando a face vestibular dos dentes. Tome cuidado, porque às vezes o seu ortotécnico, sem querer, deixa esse fio, estou mostrando lá na ponteirinha laser, ó, um pouco mais inclinado para vestibular e mesmo no bucinador vai pressionar demais a bochecha, pode machucar, tá? Então, para que seja confortável, esse arco deve tocar a face vestibular dos dentes. Ele é um fio mais longo, porque o Climate é mais utilizado com esse intuito nos pacientes com uma idade até um pouco maior. E é uma vantagem dele ser mais longo por controlar melhor o perímetro da minha arcada pela vestibular. Se ele vai até primeiros molares, se é um paciente que já está tendo a troca de molares descidos por pré-molares, isso inclusive ajuda a tocar. Gente, nós temos que lembrar que tem pessoas, tem profissionais, colegas nossos, que são ortopedistas puros. Então eles vão tratar todo o caso apenas com dispositivos ortopédicos, sem brackets. Eu falo por mim, que também faço ortopedia e ortodontia, eu uso, e geralmente eu trato em 2 momentos, a fase ortopédica, apenas os dispositivos ortopédicos. Eu não me preocupo tanto em corrigir uma giroversão de um premolar com um dispositivo ortopédico, com mola digital e tudo mais. Eu vou trabalhar isso com os meus brackets, com o meu aparelho convencional, tá? Essa é a diferença básica de um arco vestibular grande, que se chama arco vestibular de Binler, para esse aqui, ó. Se vocês olharem esse dispositivo, tá vendo que esse arco vestibular é um pouquinho menor, ele vai até canino. O som tá baixo? Poxa, doutora, melhora o som agora? Tenta aumentar um pouquinho o volume. Todo mundo tá para aumentar o volume? Vamos lá então. Vamos botar o microfone aqui mais perto. Vê se melhorou o volume, pessoal. Melhorou? Ok, ok? Legal. Então, ó, esse arco vestibular aqui, ó, ele é um arco um pouco mais curto, ele vai até canino. Pessoal, se alguém estiver ouvindo com volume baixo, me avisa aí, tá? Talvez seja o seu dispositivo. Legal. Então, esse arco vestibular, que é mais curto, ele não vai até lá atrás, ele não se estende até molares. Esse arco se chama arco vestibular de Hawley. Ah, mas é aquele aparelhinho que a gente usa para contenção, não chama Hawley. Chama Hawley porque ele tem o arco vestibular de Hawley. O arco vestibular de Hawley
geralmente é utilizado naqueles dispositivos das crianças bem jovens, porque eles ainda têm molares descidos. Esses molares descidos vão esfoliar e vão vir quais dentes? Primeiros e segundos pré-molares. Repare que se ele viesse até molares descidos, dá uma olhadinha ali na ponteira. Talvez na hora que o pré-molar rompesse, poderia bater no arco, poderia atrapalhar, ou mesmo você vai ter que fazer algum ajuste, o que não seria necessário. Então, para a grande maioria dos dispositivos ortopédicos funcionais, puros, para os pacientes bem jovenzinhos, a gente trabalha com o arco vestibular de Hawley, que é um arco menor, mais curto, e eu nem tenho que me preocupar com os outros dentes, porque ainda vão esfoliar os descidos. Tudo bem? Reparem que as placas expansoras, Equiplan, enfim, tem vários dispositivos, o Planas, que é feito com esse arco aqui, o arco vestibular de Hawley, porque ele é voltado para uma ortopedia funcional para aqueles pacientes de menor idade, mais jovens. Beleza? Ok? Próximo dispositivo que eu gosto muito de trabalhar, gosto demais, porém, ele é para classe 3 falsa, ok? Não é para classe 3 verdadeira, esquelética. Mas eu não vim aqui para falar sobre os dispositivos, eu vim aqui para falar sobre os componentes. E isso aqui, ó, esse fio grandão que sai da parte superior, vai lá para o fundo de vestíbulo, fazendo uma alça, uma curva em formato de U, bem grandona, desce até a vestibular dos incisivos inferiores e volta para o outro lado da mesma forma, de forma simétrica. Esse componente desse dispositivo se chama arco de Eschler. O arco de Eschler está presente nesse dispositivo chamado Binler C e no progênico, que eu adoro progênico. O progênico, via de regra, eu uso nos pacientes um pouquinho mais novos. Vamos pensar naquelas crianças de 4 anos e meio, 5, 6 anos, com aquela mordidinha cruzada dentária, que se eu não corrigir agora, isso vai causar uma atresia muito preocupante e mesmo uma deficiência nesse desenvolvimento anterior dessa pré-maxila, não dá para esperar. Então esse arco de Eschler é fundamental para essas correções. Eu já postei lá no Instagram, no Dobras e Alças, um caso de um progênico, inclusive um dispositivo azulzinho, um paciente que tinha uma postura da língua muito baixa, a língua estava vestibularizando os incisivos inferiores, e isso acabou cruzando, mas apenas dentário, é algo funcional, esse hábito. Então eu fiz um progênico com uma miçanguinha, funcionando como uma placa de memória. Essa miçanga fica na região da papila incisiva, para que o paciente lembre de pôr a língua lá em cima e ficar girando a rodinha. Gente, em 3 meses o resultado já está fantástico. Está lá no Instagram, depois vocês dão uma olhadinha, tá? A ativação, os ajustes, o controle, nós trabalhamos especificamente com essa curvatura aqui, ó. Essa curvatura que vai lá no fundo de vestíbulo, encurtando esse diâmetro, para que todo esse arco que toca na vestibular dos incisivos venha lingualizando. É muito importante que você faça um bom diagnóstico. Você vai observar na cefalometria do seu paciente que esses incisivos inferiores, a medida 1NB, 1.NB, por exemplo, para quem usa padrão USP, e essa medida está presente em várias outras análises, o longo eixo dos incisivos inferiores está mais vestibularizado, está inclinado, ondulado para vestibular, perdão. E aí a gente vai ter que recolocar esses incisivos. E é muito clássico, clinicamente você deve até observar alguns diastemas entre esses dentes. Então, mais um motivo pelo qual você precisa recolocar esses incisivos. Muitas das vezes, os incisivos superiores podem estar até retroinclinados. Se você observar com cuidado, o Binler C possui ali, ó, na parte superior, molas frontais. As molas frontais funcionam como as molinhas digitais. Tá elas aqui, ó. Isso é uma mola frontal e isso é uma mola frontal. As molas frontais permitem essa ativação por uma vestibularização dos incisivos superiores. Ah, Daniel, mas os incisivos superiores do meu paciente está legal. Então você não vai ativar, mas isso vem no dispositivo. Tá bem? Gilmar, tá gostando? Valeu, legal. Ferdi, criança de 5 anos, mordida cruzada unilateral, qual o melhor aparelho? Você pode usar qualquer... Impossível você corrigir só um lado, né? E é fundamental que você já corrija o quanto antes. Eu gosto para essas crianças bem novinhas, um McNamara, por exemplo, porque ele tem um acrílico em todo o oclusal e esse acrílico vai fazer com que a criança meio que desprograme, porque talvez ela esteja ou vai começar, se já não está, a desenvolver algum hábito de desvio, de rotação dessa mandíbula. Depois vai ser muito pior para você recapturar essa mandíbula e corrigir essa rotação. Então, quanto antes você corrigir, melhor, tá?
Eu gosto do McNamara por causa disso. Tudo bem? Então vamos lá. Saindo do nosso Binler C, essa é a clássica, né? Molinha digital, tá aqui. Muitos de vocês já conhecem. Procurem Binler C, sensacional. Corrige vários problemas ao mesmo tempo. Sensacional, Caio. Adoro mesmo. É muito bom mesmo, tá? É fantástico. Para quem nunca usou, recomendo. O Binler C é muito bom. Qual cimento usar no McNamara ou Haas? Camila, o cimento que eu mais gosto de utilizar, anotem aí, chama Riva 100. É um cimento de ionômero de vidro modificado com resina da empresa SDI. Riva 100, tá? É fantástico, eu gosto muito. Pessoal, se alguém tiver alguma outra dúvida, me chama no direct, manda, a gente vai conversar depois. É que eles vão me cortar com 1 hora de vídeo, ok? E eu não vou conseguir reutilizar esse sistema hoje, então nós temos que seguir, tá? Pergunta unânime, qual cimento? Ana, você já sabe, a Ana já fez, hein? Riva 100, tá? Show de bola, gosto demais. Mola digital, prefiram sempre 2 helicoides. Por quê? Quem já fez o curso de dobras e alças comigo sabe. Quanto maior a quantidade de fio eu ponho em um determinado segmento, maior a flexibilidade. Não é só trabalhar com fio leve, porque se eu usar um fio 0,18, um fio fininho, vou pedir para o meu ortotécnico fazer minha molinha digital com fio bem leve, um 0,18, um 0,20, que seja, mas se ele põe só um fio e uma dobra para que eu ative, vai produzir uma certa tensão e essa força é liberada de forma muito imediata, não com uma certa resiliência e flexibilidade. Quanto maior o número de helicoides eu colocar, e também a espessura do fio, é claro, por isso, prefiram, olha lá, estou marcando ali, 2 helicoides, porque isso, se eu tivesse um fio apenas reto, eu não teria essa volta, eu teria menos segmento de fio, por isso seria uma força mais, entre aspas, pesada. A gramatura, a intensidade da força, eu posso ativar da mesma forma, mas se eu for parar para pensar, 25 gramas sendo liberado sem nenhum helicoide e 25 gramas sendo liberado com 2 helicoides, é bem diferente, tá? Então procurem sempre as molas digitais com 2 helicoides. Tudo bem? Aninha Haas, ó, o pessoal já se conhece aí, ó. Aquela resina azul da FGM serve? Putz, eu não gosto muito, Lu, mas se você teve bons resultados, o importante é que ela seja de ionômero, tá? Ionômero de vidro. Seguindo adiante, o nosso próximo dispositivo é o Equiplan. Como eu falei, eu não vim aqui para falar sobre os dispositivos, isso infelizmente não dá para a gente falar tudo aqui. A gente comenta, eu levo os dispositivos no curso de ortopedia, mas para que vocês conheçam os componentes dos dispositivos, esse é o intuito dessa live. Esse dispositivo verde água aqui, lindo, é o nosso Equiplan. Equiplan é o equilibrador do plano oclusal e ele possui a tal da, eu chamo de gravatinha, essa peça metálica, que é o que vai tocar naqueles dentes que estão instruídos e desocluir os posteriores, permitindo que eles voltem a ter uma resposta dentoalveolar vertical e uma correção. Ah, então é para o meu paciente que tem sobremordida. Pessoal, cuidado. Eu entendi o que você quis dizer, mas você não pode julgar, vou usar o termo julgar, mas é diagnosticar que seja, que o seu paciente de 6, 7, 8 anos de idade tem sobremordida. Primeiro, ele não teve a erupção completa do primeiro molar, dos primeiros molares, que deve se dar em torno de 10 anos e pouquinho, ok? Uma média, né? Um padrão usual. Segundo, ele não teve a erupção dos segundos molares. A erupção dos primeiros molares completa é o que a gente chama do primeiro levante da mordida. E a erupção completa dos segundos molares é o segundo levante da mordida. Como é que eu estou julgando que o meu paciente tem sobremordida? Ele pode ter o plano oclusal desequilibrado. Aí eu concordo com você. Está faltando um pouco de crescimento dentoalveolar vertical, uma extrusão dos dentes posteriores, Equiplan. Essa gravata vai tocar na incisal. Se os incisivos superiores estiverem bem instruídos, ela toca na incisal dos incisivos superiores, ativando esse sistema neural para que o organismo entenda que ele precisa não os incisivos extruírem mais, porque eles vão ter uma barreira, um obstáculo, que os dentes posteriores continuem rompendo e extruindo. Tudo bem? Isso é importante que você use para determinados casos. Esse Equiplan, olha lá, ó, ele tem o nosso arco de Hawley, aquele mais curto. Que número de fio? Caio, os cursos, na verdade, eles não é que eles estão suspensos, tá? Os cursos, enfim, nas cidades muito arriscadas, eles estão sendo adiados
todas as inscrições preservadas, todo mundo, ninguém vai ter prejuízo nenhum. A gente já conversou com os alunos, todo mundo está sendo, os lugares das inscrições está tudo reservado. Nós estamos postergando os cursos para a segurança de vocês, para a nossa segurança, para não pôr ninguém em risco. Né? Se a gente não pode sair na rua, se a gente não pode se confraternizar, não dá para a gente também ir para fazer um curso. Pelo menos eu penso assim, eu estou prezando para a saúde de todos. Todo mundo vai ser avisado com antecedência nas novas datas, rematriculados automaticamente, ninguém vai perder vaga, ok? As inscrições estão todas lá no site, depois me manda um direct, te dou o link. Enfim, o nosso site é dobrasalças.com, é bem simples, tá? O arco vestibular de Howlett, que geralmente são pacientes jovens, essa parte metálica, repare que ela é cortada, ela é segmentada, porque o nosso Equiplan ele tem um torno na arcada superior, no acrílico de cima, e um torno, um parafusinho na arcada inferior. Você pode fazer as correções transversais ao mesmo tempo que equilibra esse plano oclusal. É muito bacana, tá bem? Bom, os próximos componentes, né, são os grampos. A gente conhece, muitos de vocês talvez já até fizeram na especialização, aqueles aparelhinhos que a gente tinha para fazer, o grampo circunferencial ou semicircunferencial, quando ele é menor, e o grampo Adams. O grampo Adams ele é melhor para uma retenção. Até quantos anos o Equiplan para extrusão de posteriores deve ser usado? Até... Peraí, tem uma outra pergunta eu perdi aqui, gente. Que número de fio? O número de fio normalmente é um 18, né, para esses acessórios, mas assim, os dos arcos vestibulares não, né? Aí é um 07, 08, ok? Tá? Os fios para as molas, geralmente um 18, para que seja mais flexível. Pessoal, o grampo circunferencial, que vem em muitos dispositivinhos removíveis, tem um problema. Não devido ao grampo, e sim ao equador protético do dente do seu paciente, das crianças. Então, uma dica bem bacana é, nessa região aqui, ó, deixa eu pôr aqui minha ponteirinha. Tá vendo na vestibular? Coloca uma bolinha de resina. Eu gosto de usar uma outra resina que tem flúor, que é a resina Flow, chamada Wave, da SDI também. Eu levo o meu dispositivo em posição, faço um condicionamento bem suave, um adesivinho, só um pouquinho, coloco uma resina Flow para fazer uma lombada, para aumentar um pouquinho esse equador protético desse molarzinho, tá? E aí assim eu ganho retenção nesse grampo. Não que seja um problema do grampo, mas é que os dentes descidos, esses dispositivos são adaptados em molares descidos, enfim, eles não têm retentividade, eles são expulsivos, então é melhor que você coloque algum anteparo, uma resininha. Eu gosto dessa Wave porque ela também tem flúor na composição, pensando nessas crianças. Beleza? Mas o que melhor retém, o que melhor segura esses dispositivos é o grampo Adams, tá? Esse aqui, ó. Legal? Vamos lá. Próximo componente, próximo dispositivo em si é esse laranjão aqui, ó, que é o Frankel, muito legal. Mas assim, é um ortopédico funcional puro, tá? Ele não ativa nada, ele não empurra nada, ele literalmente afasta as estruturas, permitindo que essa maxila se desenvolva no transverso, que eu mesmo no anteroposterior e assim também a mandíbula. Esse Frankel, eu vou explicar o que são essas partes na frente, enfim, essas coisas estranhas aqui, ó, que a gente chama de bolotas, tá? Eu já ouvi gente falar pelota, mas é bolota, ok? Isso aqui são escudos. O escudo em si é esse na lateral, que afasta essa musculatura de bochecha, do sinador e um pouquinho do masseter, mas ele não vai tão lá para trás, tá? Então nós temos os escudos que afastam todas essas estruturas laterais. Por quê? Pensando numa correção transversal. Mas, gente, ele não tem um parafuso, ele não tem uma mola cofã, ele não é ativado. Nós apenas tiramos o contato excessivo para que essa musculatura hipertônica, para que essa musculatura que está forçando demais, permita que a maxila corrija sozinha e cresça, sem essa interferência. Esses escudos afastam o lábio. E nós temos um arco vestibular, nesse caso na arcada inferior. Se eu tenho bolotas afastando os lábios superiores, eu tenho um arco segurando os incisivos inferiores, esse é o Frankel para classe 3, com deficiência de maxila, porque esse escudo permite que a maxila anteriorize. E esse arco na vestibular dos incisivos tenta segurar um pouquinho a mandíbula.
E mais um detalhe fundamental, o Frankel para classe 3, o acrílico aonde a mandíbula encosta literalmente trava a mandíbula. E na arcada superior, reparem que ele faz uma curvatura aqui no escudo lateralmente, abrindo. Por quê? A maxila tem espaço transversal, mas a mandíbula não. A mandíbula está travada, presa no acrílico, e a maxila praticamente fica solta. O acrílico, aonde as cúspides tocam nesse acrílico, ele é totalmente liso, para não travar o crescimento dessa maxila. Daniel, e se for para um paciente classe 2? É o inverso. O arco vestibular vai ser na vestibular dos incisivos superiores e essas bolotas serão na vestibular aqui do inferior, para afastar lábio inferior e permitir uma recuperação dessa mandíbula. Tudo bem? Então é importante que você saiba trabalhar e pedir, né? Lógico, se você pedir um Frankel classe 2, o seu ortotécnico vai pôr essas bolotas nos inferiores e o classe 3 as bolotas nos superiores. Mas é bom saber para você também poder cobrar dele e conversar. Legal? Olha, Tech Orto, orgulho. Resina Wave é da SDI? Isso. Obrigado, gente, por responder a Jussara que eu estava ali. Ok. Mestre, a gravata toca na incisal dos incisivos superiores. Isto. Até quantos anos o Equiplan para extrusão de posteriores? Geralmente os pacientes mais jovens, tá? Eu não gosto de usar o Equiplan nos pacientes acima de 10 anos. Você pode usar, mas, enfim, o paciente não vem no teu consultório, ele veio com 11 anos. Se você achar que é válido, ele tem um plano oclusal muito fora e os posteriores precisam extruir, é válido, tá? Mas quanto antes utilizar, melhor, ok? Vamos lá então. Esse outro dispositivo aqui, ó, rosinha com azul, esse é o Bingler. Eu estou deixando uma vista lateral para que vocês possam entender bem como é o arco vestibular de Bingler. Esse arco aqui, ó, que estava no Clamit, naquele azul lá em cima, ó. Esse arco vestibular, numa vista lateral, ele é assim, ó. Tá vendo? O Bingler, ele é um dispositivo de acrílico só na arcada superior e todo o arcabouço inferior, toda a parte inferior é feita de fios de metal. Por isso ele é um dispositivo muito mais leve, fantástico, confortável e ele é elástico. Literalmente, gente, se eu segurar na parte superior e na parte inferior e tentar abrir, ele abre. Ele, vamos dizer, lógico, você vai deformar, a gente não faz isso, mas ele é como se fosse um leque, ele abre e fecha. Então isso mostra essa grande flexibilidade no intuito de uma propulsão dessa mandíbula. O Bingler A e B são os propulsores mandibulares, classe 2.1, classe 2.2. Não vou entrar em assunto específico sobre cada dispositivo. E o Bingler C, que é aquele outro que a gente viu lá em cima, ele é para classe 3, falsa, mas para classe 3. Tudo bem? Então é importante, ele tem essa curvatura aqui do arco vestibular de Bingler. O que sai da parte superior do dispositivo, este fio aqui, ó, fazendo essa curvatura, e isso fica na lingual dos molares e pré-molares inferiores, ou mesmo molares descidos. Isso aqui, ó, essa curvinha onde está a ponteirinha laser, se chama arco dorsal. Isso é fundamental que vocês entendam. Ó, vamos para o dispositivo do lado, esse verde aqui, ó. Tá? Tá vendo essa curva aqui, ó? Vou mostrar na ponteirinha. Essa curvatura aqui a gente chama de arco dorsal. Daqui a pouco eu vou pôr uma imagem para vocês entenderem bem sobre o arco dorsal, a gente já volta lá. Aqui às vezes dá problema. Deixa eu ver como é que tá meu tempo, gente, senão eu vou cair, hein? E se eu cair antes, eu não consigo salvar. Temos 17 minutos, vamos lá. Então, olha só, o meu arco dorsal é fundamental que, quando chega um dispositivo que tem arco dorsal do ortotécnico, e os ortotécnicos que estão aí, estão me ouvindo, sabem a importância disso. Tem que tomar todo o cuidado, e o legal é que você passe o seu dedo entre o acrílico e o arco dorsal. Às vezes o ortotécnico, sem querer, na hora de dar polimento, e não deveria polir ali depois dele pronto, pode ter desgastado um pouquinho o fio, e isso fragilizou um pouco o fio, porque o arco dorsal é uma região de muito estresse, e ali pode fraturar. Putz, quebrou ali, quebrou no acrílico, quebrou nessa união, tá? Se isso aconteceu, molda o superior, molda o inferior. Se você tinha registro de mordida, faz de novo e manda para o seu ortotécnico, ele consegue consertar para você. Não adianta só pegar o dispositivo, pôr na caixinha e mandar, falar, ó, conserta. Ele precisa de um suporte, de um apoio para ter a referência e fazer o conserto.
Mas se você tomar esse cuidado e conversar com o seu ortotécnico, ó, cuidado na hora de dar o polimento ali, porque às vezes passou uma pedra e deu uma desgastada no fio. E essa espessura, o diâmetro do fio, tem uma mordida ali, deu uma fragilizada e vai quebrar. Porque ali é uma região de muito estresse quando os pacientes fazem movimentos de lateralidade. E pode ocorrer isso, tá? Daqui a pouco a gente fala melhor sobre o arco dorsal. Vamos adiante para o dispositivo do lado que eu quero te ensinar. Seguindo adiante, depois do arco dorsal, Tecyorto Boa Dan, ó, Tecyorto Sueli, ortotécnica São Paulo, ela é de Santos, mas se alguém precisar de ortotécnico, Tecyorto, Sueli, parceiraça nossa, valeu Su. Seguindo adiante, após essa curvatura do arco dorsal, o fio continua indo para a região anterior, que é essa parte aqui, que nós chamamos de arco de condução. Isso toca e fica adaptado na lingual, nos molarzinhos descidos ou mesmo de pré-molares. O arco de condução você pode, em alguns casos, ativar para o intuito de uma expansão. Não é o efeito principal, ele está ali e você vai usar para casos que precise ou não. Ah, outra coisa importante sobre o arco dorsal. Vou falar sobre ele de novo daqui a pouco, mas ele é um arco que é feito também até primeiro molar. Ele não deve ser feito quando, por exemplo, o seu paciente tem um segundo molar irrompendo, porque se você fizer até o segundo molar, pode ser que ele irrompa e bata no arco dorsal. Ah, Daniel, mas eu já ouvi dizerem que o arco dorsal também serve como guia de erupção do segundo molar. Não. Quem vai guiar a erupção do segundo molar é a língua. Muitas das vezes o molar vem rompendo, tocando a língua e entra em posição. Pode ocorrer um desequilíbrio, dependendo da postura da língua, e ele acaba colabado para a lingual. Ah, e se eu tivesse um arco dorsal até ali? O seu molar ia romper do mesmo jeito, bater no arco dorsal e o aparelho não ia mais adaptar. Então, preferencialmente, esse arco dorsal vai até o meio da coroa, cúspide médio-lingual do 36 e 46. Ok? Seu ortotécnico deve, provavelmente sabe disso. Só um detalhe que é importante para vocês. Então, o nosso arco de condução, que é essa continuidade aqui, você pode trabalhar com algumas ativações no intuito de uma vestibularização ou de uma expansão dessa arcada inferior. Tá? Nesse dispositivo verdinho, verde água, ele vem para frente e faz essa curvinha. Duas laçadas assim, ó. Esse dispositivo verdinho se chama SN2. Essa laçada, aquilo ali vai espetar a língua do meu paciente, vai machucar um pouquinho. Gente, o intuito é esse. Isso aqui se chama nó lingual. O nó lingual funciona como aqueles esporões, os piquitos. O paciente que tem a língua baixa, ele vai ficar tocando no nó lingual e isso vai direcionar essa língua para cima. Nós podemos ir ativando através do arco de condução para que toda essa parte suba à medida que ele vai melhorando a postura da língua, tá? Essa é uma das funções do SN2, reposicionar e reprogramar essa língua baixa aí. Próximo dispositivo, o nosso rosinha da direita. Esse está fácil, esse componente eu acho que todo mundo conhece. Esse componente se chama grade, a grade lingual ou grade palatina. Muitas das vezes ela está associada a uma barra transpalatina. E essa barra transpalatina ela é cimentada para aqueles pacientes que já têm mais idade, mas a grade também pode acompanhar vários dispositivos. Tá? Ah, eu posso pedir um disjuntor com uma grade palatina? Claro que pode. Ué, mas como é que vai abrir? Tem que ter um corte no meio. Não. O seu ortotécnico vai fazer uma grade indo da direita para a esquerda e outra grade da esquerda para a direita. Gente, o seu ortotécnico sabe, mas é importante você pedir isso para ele. Eu quero um disjuntor, é modificado, não existe. Mas o seu paciente tem uma interposição digital, ele precisa dessa grade, então você pede para ele. Eu preciso de um disjuntor com a grade para evitar essa, e para corrigir, né, para melhorar essa mordidinha aberta. É importante que ele vai entender que você vai fazer uma abertura dessa sutura, então essas placas vão abrir. Se eu tenho uma grade convencional, como é que abre? Vai ter que cortar no meio. Se cortar no meio, por exemplo, o paciente consegue muito bem pôr o dedo e dobrar. Então a gente tem uma grade da direita para a esquerda, que muitas das vezes essas pontas podem ser inseridas dentro de tubos telescópicos, dentro dos acrílicos, tá? Que é uma coisa que eu quero mostrar para vocês como é que funciona os tubos telescópicos. Olha aqui em cima, eu acabei de pôr uma outra imagem e a gente vai conversar. Spartacus, Chile, olá, que tal? Eu coloquei a imagem aqui em cima, ó, dos arcos dorsais.
eu acho que dá para ver. E o arco dorsal, deixa eu melhorar aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor, inclusive com o meu mouse. Vamos lá. O arco dorsal, vou até tirar essa apresentação. Deixa eu sair aqui um pouquinho, pessoal. Ó, o meu arco dorsal, se você olhar, lembra que eu falei para vocês que ele sai do superior e vai para o inferior, né? Dá para ver meu mouse ali? Puxa, tá bem pequenininho o mouse, né? Mas enfim, se você olhar ó, naquela parte do aparelhinho colorido, o de cima da esquerda, tá? Esse é o pistas planas composto, ele é separado um do outro, eu posso, enfim, tirar o aparelho superior do inferior, porque o que une o aparelho superior ao inferior é esse fiozinho curvo, chamado de arco dorsal. Só que o fio ele entra no dispositivo inferior dentro dos tubos telescópicos, como se fosse um canudinho. E o pistas planas composto eu posso usar para classe 1, para classe 2. Eu posso ir anteriorizando essa parte inferior. Ele é composto, porque são dois dispositivos que se unem. Nós temos o pistas simples, mas esse é o composto. Os dois dispositivos se unem, esses fios entram dentro dos tubos telescópicos e eu posso trabalhar. Isso permite que o paciente faça lateralidade protrusiva normalmente. Por isso que esse arco dorsal, na foto logo acima de mim, a da sua esquerda, você vai observar no acrílico do inferior um canudinho, ali é o tubo telescópico. O arco dorsal literalmente entra ali dentro e eu posso trabalhar colocando segmentos de fios dentro do tubo telescópico para ir anteriorizando. Não vim aqui para falar sobre essas ativações, como é que funciona, como é que vocês vão usar cada dispositivo, mas só para que você entenda como é essa união, tá? A foto acima de mim, da direita, é uma vista por trás do dispositivo e você pode observar que na arcada superior tem um torninho, tem um parafuso, e na arcada inferior também tem um parafuso. Se você for pensar só no dispositivo inferior, ele se assemelha muito a uma plaquinha expansora, a uma placa de Schwartz, né? Mas ele tem as pistas, por isso ele é o pistas composto, que são dois unidos. Se eu não tivesse as pistas, ele literalmente, se eu pensar só no inferior, seria uma plaquinha de Schwartz expansora. Ao mesmo tempo que eu estou corrigindo um desequilíbrio de plano oclusal, por exemplo, porque ele desoclui os dentes, né? Eu posso corrigir o transverso no superior, eu posso corrigir o transverso no inferior, eu posso avançar essa mandíbula. É um dispositivo muito completo, o pistas planas composto. E também pode ser utilizado para a classe 1, desde que eu precise de algum movimento no sentido vertical desses dentes, porque essas pistas vão desocluir os dentes. Tá? Também é utilizado para recapturar a mandíbula, pacientes que... A doutora que tinha falado numa paciente com mordidinha unilateral de um lado, né? Unilateral de um lado é redundância, mas enfim, com o tempo ela acaba desenvolvendo um hábito e a gente precisa recapturar. É feito um registro de mordida com essa mandíbula em posição correta e esse dispositivo, toda vez que ela precisar ocluir, ele vai jogar a mandíbula para fazer essa correção. É um dispositivo fantástico, uso bastante. Tá? Enfim, pessoal, a ideia é mostrar esses componentes, a ideia é mostrar esses dispositivos para que vocês possam aprender, para que vocês possam entender como tudo isso funciona. E eu vim aqui mais para... Agora acho que eu posso deixar um pouquinho algumas perguntas aí de vocês, né? Qual a diferença entre o PIPIC e o SN1? Boa pergunta, Adriane. Boa, fantástica, Adri. Você não gosta do helicoide no arco dorsal? Pode, Jussara. Você pode pedir sim o helicoide, mas aí cuidado para não perder a rigidez do arco dorsal, que também é importante, tá? Então vamos lá. Adriane, achei. Adriane, qual a diferença entre o SN1 e o pistas planas composto? Doutora, o SN1 não tem as pistas, né? Eles são dispositivos muito iguais, para não dizer idênticos, mas o SN1 não tem as pistas. Então o SN1 não permite esses movimentos tão livres dessa mandíbula e a gente não vai ter essa resposta no sentido vertical. Basicamente isso, tá? O SN1 é um dispositivo fantástico, eu uso muito como dispositivo de preservação pós-disjunção, onde eu quero um pouco de avanço, onde eu quero corrigir uma mandíbulazinha que está torta, que o paciente acabou causando um hábito, né, de desvio dessa oclusão. Fantástico o SN1, tá? Por que dispositivo de preservação? Vamos entender o que acontece. Fiz uma disjunção rápida dessa maxila.
Dali 4 meses eu não vou tirar o disjuntor? Vai ter uma tendência a recidivar. Ah, mas o que eu vou pôr depois? Eu não quero pôr nada. Tem gente que coloca quadrihélice. Não sei se a Mari está aí me ouvindo. A Mari é fã do quadrihélice. Eu gosto de um SN1, porque ele tem um torno, ele tem um parafusinho no superior. E eu posso ativar 1/4 de volta a cada mês. E esse acrílico vai segurar essa maxila. Ele tem um parafusinho no inferior. Eu posso ativar para fazer também uma expansão dessa mandíbula, caso eu ainda não tenha feito. E se for o caso, eu posso anteriorizar, sem nenhum efeito no sentido vertical, tá? Porque o SN1 não tem as pistas de acrílico, ok? Como agir com McNamara em fase de esfoliação dos molares descidos? Boa pergunta, Roberta. Dependendo do caso, se você já está notando que esse molar vai romper, faz um nicho no seu acrílico, já faz um desgaste e deixa um espaço, tá? Para que, por exemplo, ou mesmo, eu vou cimentar o McNamara e tem um espaço edentro e um pré-molar vai vir. Esse McNamara vai ficar uns 4 ou 5 meses. Geralmente eu deixo 4 meses cimentado após travar parafuso. Já faz um nicho nesse acrílico para o pré-molar poder romper, tá? Gosto muito de trabalhar. Boa pergunta. Ângela, live top, a Maker, mais lives, parabéns, altura legal, valeu, 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 gente. Uma live por dia, não dá, daí eu vou concorrer com o pessoal, né? Eu tenho umas perguntinhas para responder. Gente, eu tenho 5 minutos. Vamos lá que eu tenho pergunta para responder. Espera aí que eu preciso achar elas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual aparelho ortopédico utiliza para classe 2? A Stella. Stella de Rio Preto, não é? Stelinha, eu gosto de usar o Bionator, que é um clássico, bem simples. Gosto de usar o Clamit, eu sou fã do Clamit. Quando meu paciente tem uma classe 2 com desequilíbrio, dentes mais cruzados, dentes mais vestibularizados, sabe aquela arcada onde os dentes estão literalmente uma bagunça? O Clamit é um dispositivo mais completo, pois ele tem um arco vestibular maior e tem as molas frontais, tanto no superior quanto no inferior, tá? No inferior não tem molas frontais no Bionator. Como é que eu vou vestibularizar um ou outro incisivo? Como é que eu vou trabalhar essa curvatura? Não dá. Por isso o Clamit é mais completo. Por que alguns aparelhos não adaptam mesmo moldando correto? Qual a forma para não errar? Doutora, talvez o ortotécnico esteja duplicando o seu modelo. Muitas das vezes, por isso que eu falo, converse com o seu ortotécnico, vá lá. Não deve ser feito isso, mas às vezes ele não quer quebrar, perder. Aí eles duplicam, aí ele vem frouxo, reembasa na boca. Mas se estiver ocorrendo, perde um minutinho, vai lá no teu ortotécnico. Gente, divide o conhecimento com ele. Ele está fazendo às vezes porque ele não sabe. Não é maldade, tá? Isso tem grande relevância sim. Aí tem uma pergunta com dentinho sorriso, joinha, um outro de uma página, enfim, um outro em russo, que eu não sei, 20 alguma coisa. Xana Vendramin, toca Sextou com S de saudade. Pô, brincadeira, hein? Vou ter que cantar. Na verdade, o povo brinca, né? Que eu sou igualzinho o Zé Neto. Eu não sei quem é igual a quem, porque eu sou mais velho que ele, né? Mas enfim, pô, não vou cantar não, mó mico, meu. Daqui a pouco vai ter live aí, Jorge Mateus, dessa turma aí. Vamos lá. Estela, respondi a tua pergunta, olha lá. Você usa o Clamit com resina oclusal ou sem? Jaque, boa. Tem 2 tipos de Clamit, temos 2 minutos. Clamit com acrílico no oclusal é legal para aqueles pacientes que têm mordida aberta, tá? Para fazer um resumão. O Clamit sem acrílico no oclusal, para os demais. Meu paciente não tem mordida aberta. O ideal é que não tenha o acrílico no oclusal. Ele tem essa variação do acrílico. O ideal é que não tenha o acrílico no oclusal para que você não tenha nenhuma interferência oclusal. Mas se você tiver um paciente, por exemplo, que tem mordida aberta, você quer impactar um pouco os posteriores, desocluir os anteriores para poder extruir e trabalhar fechando essa mordida, tá? Então aí nesse intuito. No curso de ortopedia a gente tem a indicação, tá lá na apostila, os 2 tipos de Clamit. Preservar de junção rápida. Gente, todas essas perguntas me manda no direct, por favor. Luciana, sim, vai ter. O curso de Salvador. Gente, o curso foi só adiado. Não cancela o curso nenhum. Não preciso nem dizer o porquê, né? Essa loucura, não vou pôr nenhum aluno em risco, tá? Os cursos estão sendo adiados gradativamente, a gente está monitorando a situação dia a dia, ok? Gente, qualquer dúvida, Tatuauer, aqui não precisa de máscara, aqui eu estou em quarentena fechado. Obrigado por ter vindo aí.
Pessoal gostando, esperando evidências. Não, não, não. Papapá. Gente, depois me manda quando vai ser a próxima. Eu tenho live na terça-feira com a Mari Ramos. Fica ligado, tá? Terça-feira, 19 horas. Tem uma outra live na quarta e tem uma live com o pessoal da Kremer na quinta-feira também. Fica ligado que eu vou postar tudo isso avisando vocês, tá? Vixe, gente, sumiu tudo aqui, ó. Mas enfim, qualquer dúvida, me manda um direct, me chama. Eu vou tentar salvar essa live aqui no nosso Stories. E também vou deixar lá no YouTube, para quem ainda não seguiu, pô, dá uma forcinha aí, turma. Segue lá no YouTube, nosso canal. Tá como, se você der uma busca como Daniel Mônaco, você vai achar. Para quem já está assistindo o vídeo no YouTube, que eu vou deixar salvo, se inscreve, ativa as notificações, eu vou deixar bastante conteúdo e em breve eu vou fazer live só pelo YouTube. Por causa da diagramação, do espaço, vai ficar bem mais legal. Então corre lá no YouTube, Daniel Mônaco. Quem não quer buscar, me chama que eu te dou o link direto do canal. Valeu, turma! Obrigado, viu? Aquele abraço e vamos curtir o sabadão. Se cuida, quem puder, fica em casa, hein? Valeu, tchau, tchau!